Olá, amiga internauta! Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Muito obrigado. Seja bem-vindo, bem-vinda sempre aqui ao canal. Hoje eu quero falar sobre Charles Hall. OVNIs Tic-Tac pertencem aos ETs chamados Branco Altos. Eu tenho uma live falando aqui sobre os Tall Whites, os Branco Altos, aqui no canal Ufologia e Mistérios. Deixo no final para vocês, tá bom? Muito obrigado você que está acessando. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo aqui no canal, tá bom? E eu estou te dando de presente aqui, presenteando a você inscrito no canal, o módulo 1 do curso de Ufologia. A única coisa que você precisa fazer para ganhar é estar inscrito no canal. Inscreva-se no canal e baixa aí, tem a playlist para você assistir as nossas videoaulas e também você pode também acessar a apostila do módulo 1 do curso de Ufologia totalmente gratuito. Tem 5 perguntinhas ali, de 1 a 3 perguntas em cada matéria, são 5 temas. Fala ali de Big Bang, fase moderna da ufologia, falamos de abdução extraterrestre, casos famosos, ufoarqueologia, tecnologia dos OVNIs. Muito legal o módulo 1 do curso de Ufologia, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já vai se inscrevendo e parabéns aí, você mandando as respostas. Eu te presenteio com a declaração de conclusão do curso, do módulo 1 do curso de Ufologia, tá bom? E já vai deixando seu joinha também aí, hein? Os Tall Whites. Walking with Tall Whites. Caminhando com os Branco Altos. Título em tradução livre, né? Um novo filme do Amazon Prime cobre a história de Charles James Hall, que afirma ter vivido com extraterrestres por 2 anos. Nossa, interessante, hein? Enquanto a maioria das histórias de encontros alienígenas tende a ser breves, Hall afirma que ele aprendeu lentamente a se comunicar e os conhece muito bem. Vou contar uma história depois no finalzinho de uma pessoa que conviveu com extraterrestre também. Muito interessante, viu? Fica aí no final do conto, fica até o final desse vídeo. Hall foi alistado na Força Aérea dos Estados Unidos em 1964 e estava estacionado em uma cabana meteorológica remota, na base da Força Aérea de News, fora de Las Vegas, Nevada, em 1965. Lá, ele foi encarregado de observar os padrões do clima nas cordilheiras de Gunnierre, em Indian Springs. Logo depois de se casar com Mary, ele revelou que teve muitos encontros com o que descreveu como os Branco Altos em Indian Springs. Embora não estivesse particularmente interessado em ETs, ela acreditou nele. No entanto, o assunto permaneceu privado enquanto eles constituíam uma família. Depois de 18 anos, Mary Therese ficou surpresa ao saber que seu marido estava escrevendo memórias sobre suas experiências. Depois de lê-las, ela o encorajou a publicar essas memórias, que compartilham uma lembrança única, com muitos detalhes interessantes do que ele afirma ter acontecido. Tem um trecho aqui, em vídeo, do filme, não dá para mim colocar aqui. Antes de ir para sua nova missão, em uma cabana meteorológica remota, os amigos de Hall lhe contaram sobre uma lenda na base sobre Range 4 Harry. De acordo com a história, Harry era um grande cavalo branco radioativo que flutuava em torno do deserto. Hall acreditava que era uma história engraçada, com o objetivo de intimidá-lo como uma nova pessoa, e ignorou. No entanto, parecia que havia muito mais nesta história. Na primavera de 1965, o homem que ele substituiria como observador do clima o levou com relutância para um breve passeio pelas cabanas de observações climáticas. Enquanto dirigia o caminhão, ele ficou visivelmente paralisado de medo, tremendo e se recusando a sair do caminhão. Dentro da cabana, Hall encontrou o diário de bordo abandonado, como se ninguém tivesse estado ali mais há meses. Ao retornar à base, o homem disse a Hall que nunca voltaria e que ele estava por conta própria. Deixado para descobrir tudo sozinho, Hall ficou isolado nas cabanas de observações meteorológicas e começou a perceber que não estava sozinho ali. Primeiro, ele começou a ver grupos de luzes flutuantes, misteriosas no céu. Mais tarde, ele começou a ver estranhas figuras brancas,
o tempo todo sons que ele pensava serem tipo pássaro, que pareciam se mover juntos ao vale próximo. Hal descreveu a primeira vez que viu uma mulher alta e branca dentro do quartel, tarde da noite. Ela segurava um objeto quadrado misterioso, à espreita ali na escuridão das latrinas. Hal descreveu se sentir tão chocado com o encontro que só conseguia pensar em continuar caminhando e voltar para a cama. A partir daí, os encontros com figuras altas brancas continuaram. Um dia, ele viu uma jovem correndo em labirintos de Artemísia e foi ajudar. Conforme ele se aproximava, os sons de Meadow Rock pareciam cercá-lo. Ele se aproximou e percebeu que ela não era uma humana. Hal disse: pude ver que ela era uma garotinha, mas não era uma garotinha humana. O choque que senti dificilmente pode ser descrito. Dominado pelo medo, ele cambaleou de volta para a cabana. Enquanto ele voltava, um homem alto e branco, o que ele pensou ser do Ranger 4 Harry, começou a correr em sua direção. E tudo que Hal pôde foi voltar para a cabana, estupefato ali com o que estava acontecendo e vendo. Depois ele encontrou em uma fase de abignação, não querendo acreditar que aquele encontro era real. Isso sempre acontece, viu? Quando tem um avistamento, na hora você vê que é muito real, tanto avistamento de OVNI como de seres. Mas é engraçado que depois, realmente, isso depois parece que foi tudo um sonho, não é possível que eu vi aquilo. Fica refletindo sobre isso. Os encontros continuaram depois disso. Depois dessa experiência angustiante com o Ranger 4 Harry, Hal continuou a ver os brancos altos ao redor da cabana. Ele começou a perceber que eles observavam com curiosidade, ouvindo suas conversas. Uma mulher apareceu olhando para ele como um brilho branco ao sol. Sozinho no deserto, Hal não tinha ninguém ali para validar suas experiências. Será que foi real? Ou sua mente estava ali pregando peças? Ele disse. Opa, subi muito aqui. Ele era, obviamente, perfeitamente real. Ele era, obviamente, perfeitamente real e ela também era real. E eu não conseguia aceitar isso emocionalmente. Depois desse encontro, gradualmente ele começou a se comunicar com Harry 4 Ranger e a aprender mais sobre os seres ao seu redor. Com o tempo, ele aprendeu que os altos brancos podiam imitar vozes humanas ao telefone. Olha que interessante. No entanto, eles se comunicavam com sons agudos. Para ele, soavam como westerner, canto de um pássaro. A partir daí, os encontros se tornaram muito mais frequentes. E ele não tinha certeza, às vezes, se era tudo uma alucinação. Um dia, uma mulher alienígena, sorridente, apareceu por cima de seu ombro enquanto ele escrevia notas. Sua pele era branca como papel e ela tinha cabelos finos platinados, orelhas pequenas, lábios finos e traços pequenos. Olhando para trás, ele acredita que, de outra forma, ela poderia ter se passado por humana. Por outro lado, ela usava uma roupa que lhe permitia levitar em um pequeno capacete. Após a experiência, ele sentiu que estava enlouquecendo sem ninguém para ajudá-lo. Ele disse: eu estava atordoado e em choque. Existem tantas maneiras de você ser pego de surpresa e ficar com medo. Você provavelmente não percebe quanto os homens dependem um dos outros para validarem suas experiências. Realmente é isso. Quantas vezes, nós precisamos de aprovação de alguém para fazer algo, para ver se está certo aquilo, Quem disse que precisamos de aprovação de alguém? É diferente você compartilhar a experiência, pedir uma ajuda, um apoio, sim, mas depender daquela aprovação, isso não é necessário, A pessoa que está conosco, que nos apoia, que são nossos entes queridos, nossos familiares, nossos companheiros, eles estão ali para ver nosso crescimento, é isso que importa, Para pessoas que se importam com as outras, Em outro encontro, ele lembrou que os ETs usavam um instrumento digital quadrado para hipnotizá-lo. Mesmo assim, ele conseguia se lembrar de algo do que aconteceu.
Um dia uma nave batedora alienígena bloqueou a estrada, forçando-o a recuar e a retornar à base. Os detalhes aqui sobre os extraterrestres. Ao longo de muitos anos, os encontros progrediram até descobrirem muitas coisas sobre os seres. Por exemplo, ele afirma que os branco-altos podem viver de 600 a 800 anos e se comunicar em sons que não podemos ouvir usando sua audição, sua excelente audição. Notavelmente, Hall sugere que eles começaram a visitar a Terra em 5.000 anos antes de Cristo. Em altura, eles são bons, mas frágeis em força em comparação com os humanos. Ao contrário de nós, eles não estão adaptados à Terra. São mais vulneráveis. Assim, quando perto de humanos, eles são extremamente cautelosos e sempre bem armados. Hall disse, mesmo se eles forem seus amigos, quando eles vêm, sempre há uma certa tensão. Ferozmente protetores de seus filhos, os altos brancos, os tall whites, não hesitariam em defender suas famílias. Você nunca quer surpreendê-los ou assustá-los. Isso eu lembro da live que eu fiz sobre os tall whites no canal. Realmente eles são bem isso mesmo, bem de proteger as famílias mesmo. Cooperação com o governo. Será que existe? Embora tenham sido cautelosos, Hall afirma que os tall whites cooperam sim com os militares dos Estados Unidos. Esse intercâmbio com a base em Indiana Springs, eles compartilharam alguns conhecimentos, não querendo compartilhar tudo sobre suas tecnologias. Em particular, eles estavam relutantes em compartilhar a tecnologia de propulsão do espaço profundo, diz ele. Curiosamente, Hall afirma que os tall whites, os branco-altos, ofereceram ao governo vários exoplanetas semelhantes à Terra, como existem muitos. Os ETs não são territoriais. Em troca, eles pediram ajuda para construir suas bases para pousar suas espaçonaves. Uma vez que os planetas são relativamente frios, eles não são desejáveis pelos tall whites, como mais do que um local de pouso temporário. Hall disse, eles se ofereceram para dar esses planetas totalmente para os generais americanos. E em troca, eles queriam que os generais americanos construíssem apenas uma base para os tall whites, de modo que eles tivessem um lugar para colocar suas espaçonaves profundas para consertar, reabastecer e reformar, para se voltarem ao espaço profundo novamente. Os generais americanos estavam muito interessados em colonizar esses planetas. Hoje, Hall não tem certeza se eles chegaram a um acordo. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Os tall whites e os OVNIs tic-tac. No filme, Hall vê as filmagens de OVNIs validadas como autênticas pela Marinha dos Estados Unidos. Aqueles vídeos divulgados no início de 2020, quem não se lembra, dos vídeos de OVNIs divulgados pelo Pentágono, admitidos como reais. De acordo com ele, as chamadas imagens de OVNIs tic-tac correspondem ao que ele sabe sobre as naves de reconhecimento dos tall whites. Assim, ele não tem dúvida de que os vídeos são autênticos e relacionados aos seres que ele conheceu há muito tempo. Desde 1967, Hall nunca mais viu os tall whites, os branco-altos, mas provavelmente eles ainda estão visitando a Terra. Ele permanece aberto à chance de encontrá-los novamente um dia. No geral, sua experiência é interessante e ele parece acreditar genuinamente no que ele está dizendo. Está aqui no Humans Free e também no OVNI Hoje. Essa matéria é muito legal sobre os tall whites. Eu acho muito legal sobre raças extraterrestres. Vou deixar no final para vocês aí na descrição, na miniatura. Vai estar, eu acredito que já passou aí, nos cards a respeito dos tall whites. Tem lives sobre os tall whites, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E foi o que eu ia compartilhar com vocês no final aí, um caso. Eu dei uma entrevista para uma televisão um tempo atrás, o ano passado, 2020. E o apresentador, em off, contando aí, perguntando, e ele me falou assim, Renato, devia ter algo que eu nunca falei para ninguém, vou falar para você. Eu tive contato com uma pessoa, que era um grande amigo meu, foi por mais de 20 anos, hoje em dia eu não tenho mais contato com ele, foi amigo por uns anos, e faz mais de 20 anos que não tem contato, uma coisa assim. E ele relata uma coisa muito interessante. Ele fala que esse cara tinha uma aparência um pouco franzina, ele era bem magro,
e ele não tinha pelos no corpo, era uma aparência bem assim, como se fosse uma pessoa meio, exagerando, como se estivesse doente. Realmente acabou desenvolvendo um câncer, ele falou, mas não sabe o que resultado deu disso tudo. Mas ele fala que essa pessoa relatou para ele, olha que interessante isso, hein? Primeira vez que eu estou falando desse caso aqui. Não vou falar quem foi, nem de que emissora, nada, mas é uma coisa muito interessante isso que ele relata. Se um dia ele quiser falar a respeito disso, ou só o áudio dele, eu coloco aqui também. Vou conversar com ele a respeito disso. Ainda não tive outra oportunidade, mas em breve eu falo com ele. Ele relata assim, que essa pessoa um dia relatou para ele, você sabe, te contaram... ele falou que ele estava, acho que era na Argentina que ele morava, e um UFO apareceu, um UFO metálico. Apareceu de dia, e todo mundo viu, e esse objeto subiu. E ele relata isso para o amigo dele, para esse amigo. Ali almoçando ali na empresa que eles trabalhavam. E ele falou assim, eu vou te contar uma coisa, nunca contei para ninguém. Sabe o que ele relata? Esse amigo dele relata que ele era filho de um casal que o pai, eu acho que era o pai, se eu não me engano, o pai era um extraterrestre e a mãe humana. Ou seja, ele era híbrido. Por isso que ele tinha aquela aparência. E ele relata alguns detalhes a respeito de ele ter sido híbrido, dele ser um híbrido. Eu até perguntei para ele se a gente consegue o contato desse rapaz, ele perdeu o contato, ele não consegue mais localizar, ele mesmo já tentou localizar essa pessoa, mas não consegue. Ele tem até o nome da pessoa. Nós continuaremos tentando, se eu conseguir, nem que se a pessoa fale, se estiver vivo ainda, né? Se de repente chegar até ele esse vídeo, né? Como a gente atinge o mundo inteiro pela internet, né? Quem sabe, né? Tudo é possível. Mas ele relata essa experiência, ele conta que ele é híbrido, que o pai dele veio das estrelas. Que a mãe dele teve um contato com o OVNI, com um ser extraterrestre, uma relação, os dois viveram juntos. Olha que incrível isso! E quantos desses híbridos estão vivendo entre nós aqui, humanos, né? Quantos desses que têm consciência, igual ele, né? Quem assistiu a série Taken, a série Taken é espetacular, mostra isso daí. São 10 episódios fantásticos, tem no YouTube, que retrata bem isso. Um casal de humano e extraterrestre que se apaixonaram e tiveram uma filha híbrida. Então, muito legal isso daí, assistam, vocês vão gostar, para quem não assistiu, tenho certeza que vai gostar. Então fica aí esse relato aí que eu tenho certeza que foi muito interessante de compartilhar com vocês. E é um caso real, viu? Caso real, muitos casos desses que são abafados, escondidos, que não podemos ficar compartilhando, como eu falei para vocês, a própria pessoa não pode dizer quem ela é, mas se eu localizar essa pessoa, se ela quiser, eu não digo nem apresentador, esse eu tenho contato, mas eu digo o próprio híbrido, né? Se ele estiver vivo ainda, como meu amigo falou, que ele teve um câncer de garganta, esse rapaz, e não sabe mais se ele sobreviveu ou não. Mas quem sabe, né? Tomara que tenha sobrevivido e quem sabe um dia podemos contar a história dele, seria impressionante, né? Um abraço a todos, gratidão, obrigado por compartilhar com vocês aqui mais um vídeo no canal Ufologia e Mistérios. Fica aí mais esse vídeo sobre os Tall Whites, sobre os OVNIs Tic Tac, que apareceu também um UFO também no programa do Datena, né? Tempo atrás aí, que deu muita polêmica também, alguns falam que sim, alguns falam que não. Eu tenho já a análise, eu não consegui divulgar ainda na correria, mas assim que eu conseguir eu ponho para vocês o meu ponto de vista a respeito do OVNI que apareceu no programa do Datena, da Bandeirantes. Um abraço a todos, gratidão, deixe o seu joinha, inscreva-se, ative o sininho e deixe nos comentários o que você acha dessa história. Os Tall Whites existem? São real? Um grande abraço a todos, gratidão e como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além.